Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje celebramos com muita alegria a Santa Missa festiva de São João, evangelista e apóstolo, aquele jovem apóstolo que Jesus tinha uma preocupação, uma deferência especial por ele, em razão da sua idade, por ser o mais novo da turma e que teria pela frente grandes sofrimentos. É da autoria dele o livro maravilhoso do quarto Evangelho, Evangelho de São João, o Apocalipse e as cartas 1ª, 2ª e 3ª de João. Traz para nós uma riquíssima meditação. O evangelho dele é diferente de todos os demais, pois ele já o escreve numa certa idade e com uma experiência já de meditação, de filosofia, de conhecimento cultural muito avantajados, que lhe deu a capacidade de transcrever as realidades de Jesus de uma forma diferente das outras. Não podemos dizer qual que é o evangelho melhor do que o outro, mas eles são diferentes e a composição de João é maravilhosa, porque ele começa a mostrar o mistério de Cristo no coração do Pai, na Trindade eterna. No princípio era o Verbo, e o Verbo veio armar a sua tenda entre nós. Quão maravilhoso é o exemplo deste grande apóstolo. Nós podemos perceber nas atitudes que é possível denotar nos escritos de São João e também na literatura patrística que fala dele, que podemos inferir que ele foi realmente um discípulo, que esteve aos pés do Mestre, tanto que foi o último dos apóstolos a abandonar o Gólgota, o Calvário, onde Nosso Senhor fora martirizado. Ele ficou ali com a Virgem Maria. Os dois e algumas outras pessoas que o Evangelho não fala, a ele o Senhor entregou sua mãe, e a Maria o Senhor entregou João. Aí você pode imaginar quantas conversas bonitas ele teve com Nossa Senhora, quantas especulações ele fez, tirando do coração de Nossa Senhora todas as grandes mensagens e novidades que ela vivenciou desde o momento da sua encarnação do Verbo no seu seio até o final. É interessante que João, ele não se preocupa com a infância de Cristo, porque Lucas já tinha feito isso. E ele conhecia os outros evangelhos quando escreveu o seu. Não tocou nesses assuntos. O evangelho dele é muito mais teológico, muito mais místico, reflexivo e traz temas maravilhosos que enchem o nosso coração de enlevo espiritual. Outro fato interessante, que Maria Madalena, quando descobre que o sepulcro está vazio, que Jesus não está ali, que ela tem as visões de Jesus, e ela vai aos apóstolos e estes vêm correndo. João é o primeiro a chegar, mas ele não entra. Ele espera Pedro entrar. É o respeito à autoridade do apóstolo escolhido por Jesus para ser o primeiro papa da igreja. Esse fato é muito inusitado, muito interessante. João procura nos ajudar nas suas cartas a entender o mistério de Deus como amor. Ele conceitua Deus como amor. São leituras muito palatáveis, muito abençoadas e edificantes as que nós podemos fazer sobre a maneira da sua primeira carta, que é pequena, mas carregada de grandes profundidades e temas. O Evangelho dispensa comentários, a beleza do Evangelho
de João, que é o chamado quarto evangelho. Os 3 primeiros são chamados sinópticos, pois eles têm uma mesma visão, eles tratam praticamente dos mesmos assuntos, alguns com mais detalhe, outros menos. E João, ele traz uma temática que está bem diferenciada dos outros evangelhos, justamente porque ele era jovem, foi se tornando adulto, meditando e contemplando todos os mistérios de Cristo que ele viu, e depois lendo aquilo que Marcos, Mateus e Lucas escreveram, ele resolveu também escrever o seu evangelho, escrever esse relato sobre Cristo, que é palavra de Deus, a inspiração do Espírito de Deus. E é uma riqueza o quarto evangelho, pois ele traz conceitos muito elevados de nosso Senhor Jesus Cristo. O Apocalipse de São João, que é um livro que eu recomendo você ler somente após ter estudado uma boa introdução ao livro do Apocalipse, que é um livro muito bonito, litúrgico, que aborda uma temática muito importante, sobre maneira a questão do fim dos tempos, fim do mundo, e toda a questão da volta de Cristo. Mas é um livro baseado no esquema do próprio livro de Daniel, que são as profecias, um esquema apocalíptico, com muitas visões, com muitos sinais, com muitas representações que necessitam um estudo mais aprofundado para você compreender. Não adianta você começar a ler o livro do Apocalipse a esmo, sem antes fazer uma leitura de uma boa introdução e ter essa introdução do seu lado para você compreender os sinais, todos aqueles animais que ele elenca, tudo tem um significado, as temáticas do Apocalipse. Daí que este apóstolo, ele nos deixou esse legado extraordinário. O livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, embora muito difícil de ser compreendido, e, repito, precisa de uma boa introdução, de um bom conhecimento histórico a respeito do ambiente que favoreceu o escrito do livro do Apocalipse e de outras realidades ali adjacentes naquele tempo, a própria prisão de João e toda essa situação de martírio que vivia a igreja primitiva. Então agora nós vamos ao trecho da primeira carta de João, que é capítulo 1, de 1 a 4. Nós vamos ler esse texto e meditá-lo um pouquinho. Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato a vida manifestou-se e nós a vimos e somos testemunhas, e a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Aqui podemos denotar a beleza de quem experimenta a riqueza de Deus e que compartilha isso com os outros. Foi o que fez João Evangelista, o apóstolo, o jovem apóstolo de Jesus. Ele faz uma experiência profunda da mística de Cristo, ele reza em cima de tudo isso, ele analisa os fatos e depois traduz tudo isso em escrito. Eu te aconselho a ler hoje a primeira carta de João, dá para ler hoje, ou ler um pedaço hoje, outra amanhã. Ela é pequena e de uma riqueza espiritual enorme. Aliás, a Sagrada Escritura, a gente não precisa ter essa preocupação. Eu li esse livro da Bíblia, não vou ler mais. Sempre que você ler a Bíblia, você vai ter uma impostação mística espiritual diferente. Essa é uma grande verdade.
Também os livros de literatura, você lê, você descobre algumas nuances, mas a Bíblia é fundamental. Até mesmo o Salmo 22, que há 35 anos eu decorei, sempre que eu faço uma lexio divina dele, me vêm elementos novos, porque a palavra de Deus ela é muito dinâmica. Um texto bíblico, mais pequeno que ele seja, sempre que você lê, você terá uma impostação. Quando você lê na juventude, na velhice, na vida adulta, sempre a Sagrada Escritura vai te contextualizar, te fornecendo elementos interiores que ajudam a viver esta contemplação de Deus e a melhorar o nosso traquejo com as coisas da fé, com as coisas da igreja. João, apóstolo e evangelista, é para nós uma grande bênção. Os seus escritos, as suas palavras. Veja que esta leitura, essa primeira leitura, está muito própria dentro da temática do seu evangelho, a vida eterna, essa consciência de que essa vida eterna que é Jesus já estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. João tem essa preocupação de sempre trazer esta consciência aos cristãos da pré-existência de Cristo. Jesus não passou a existir a partir do momento da concepção no seio de Maria. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eternamente gerado pelo Pai, não foi criado, mas gerado pelo Pai, e vive eternamente. Desde todo sempre, ele é, e se encarnou no seio da Virgem para realizar a grande façanha da restauração, da redenção da humanidade. Vamos orar. Pai Santo, eterno Deus, Deus de amor e de bondade, eterno Senhor, abençoa o ouvinte deste programa. Enche o seu coração de vida e de paz. Transforme, Senhor, a alma e a vida de todos nós em vida de esperança, de amor e de paz. Cuida de nós, Senhor. Vivifica em nós a força do Teu Espírito para compreendermos a Tua Palavra. E compreendendo a Tua Palavra, Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade, não a nossa. Dai-nos a graça de poder viver essa satisfação espiritual mística interior em profundidade ao agradar-vos e ao sermos tocados pelo poder da Tua graça. Cura os que estão frios na fé, indiferentes e tristes, para que voltem ao bom caminho da seara do Teu Filho Jesus. Amém. Pela intercessão do apóstolo João, evangelista, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.